Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida de vocês. Nessa tarde eu venho trazer uma mensagem para os irmãos, baseada no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde fala, sobre o vale de ossos secos. A palavra do Senhor, ela fala, no livro de Ezequiel, versículo 1, que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E o Espírito de Deus, levou ele até um vale de ossos secos, Tá aqui, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Quantas vezes, amados irmãos, a nossa vida é assim? Algumas áreas da nossa vida é assim, seco demais, parece um deserto. Aquele vale que Ezequiel estava ali, meus irmãos, era um vale que o versículo 2 diz que o Espírito levou ele de um lado para o outro e os ossos estavam muito secos. O vale ele era seco, mas Deus, amados irmãos, manda Ezequiel profetizar ali da mesma forma. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. O texto ali de Ezequiel 37, ele não começa com uma festa falando de coisas alegres, boas. Não é assim que começa. Começa com o quê? Com o vale. Quando a gente ouve essa palavra vale, a gente já pensa coisas difíceis de acontecer, impossíveis, A gente já pensa no pior. Porque ali não havia árvores nenhuma, ali não havia movimento de ninguém, ali não havia esperança humana, só havia o que? Ossos. E não eram poucos não, viu? Eram muitos ossos e eram secos. Olha o que o versículo 1 fala, eu vou repetir para os irmãos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então imagina você, meu amado irmão, um vale, A palavra vale já é de dar medo, Porque ninguém quer passar um vale, Quando fala passar um vale, já pensa em coisas ruins. Agora imagina cheio de ossos, um vale ali cheio de ossos. A Bíblia ela fala, amados irmãos, que os ossos estavam sequíssimos, está no versículo 2. Então, nós podemos observar o quê? Não era ali uma morte recente, não era algo que tinha acontecido há pouco tempo, não. Era algo que aconteceu há muito tempo. Desculpa, era uma situação muito antiga. Algo que já parecia perdido há muito tempo. Olha o versículo 2, prestem bastante atenção. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Então, ou seja, o número de ossos ali era enorme, então eram muitos ossos. E que os ossos estavam muito secos. Então, Ezequiel aqui nos dá dois detalhes que ele pôde ver que era enorme o número de ossos. Então, sim, era muito osso ali naquele lugar. E os ossos estavam secos demais. Seco a ponta, assim, imagino eu, viu, irmãos? Seco a ponta, assim, de se encostar, quebrar. Sabe? Seco demais. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É que, às vezes, irmãos, Deus, ele não nos mostra apenas o problema. Às vezes você está aí distraído, focado só no problema, mas Deus não está te mostrando somente o problema. Deus, ele quer nos revelar o grau da impossibilidade humana. Porque para Deus nada é impossível, mas para o ser humano, quando você olha um vale cheio de ossos secos, imagina você, sabe aqueles cemitérios que tem aqueles lugares onde eles jogam os restos mortais, os ossos ali, quando eles vão fazer a exumação? Então, imagina um lugar cheio de ossos secos. Você, com os olhos humanos, olhando, você acha que teria vida ali? Você olharia e imaginaria o que? Problema, porque não há como trazer aqueles ossos de volta à vida. Isso humanamente falando. Só que Deus, amados irmãos, ele não vai nos mostrar aqui somente o problema. Não. Deus ele vai nos mostrar
o grau da impossibilidade daquele fato, daquele momento. Porque quando a palavra fala que Ezequiel, o Espírito levou Ezequiel de um lado para o outro, e ele viu que era enorme a quantidade de ossos, e que os ossos estavam muito secos, ali não havia nada, era um grau de impossibilidade grande demais para acontecer algo ali. Então, o que acontece? Amados irmãos, o que acontece? A pergunta de Deus, que Deus faz para Ezequiel ali, não era uma falta de informação. Sabe por quê? Presta atenção na pergunta que Deus faz. Vamos lá, versículo de número 3. Olha a pergunta. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Imagina você, irmãos. Você acha que Deus sabe de todas as coisas, ele é Deus do impossível. Mas ele faz uma pergunta para Ezequiel, para testar a fé de Ezequiel, para ver se aquele profeta ali, ele tinha fé, porque o Senhor faz a pergunta. Deus ele já sabia da resposta, a pergunta era apenas para revelar o coração daquele profeta, irmãos. Sabe por quê? Porque antes de Deus levantar um exército ali, ele confronta a nossa teologia, ele confronta o nosso conhecimento, ele confronta a nossa fé, ele confronta tudo aquilo que nós já vivemos. Eu quero te perguntar, irmão, você crê apenas quando ainda há sinais de vida? Ou você acha que o impossível pode acontecer? Porque a palavra do Senhor, ela fala o seguinte, que estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os doentes e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará mal algum. E também o Senhor Jesus diz em uma outra passagem, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão falar para este monte, atire-se ao mar, e o monte vai se atirar ao mar. Então não há impossíveis para Deus. Agora eu te pergunto, você, de novo, você crê apenas quando há um sinal de vida? Me responde. Ou você acha que sem um sinal de vida ainda há possibilidade de fazer algo, de profetizar algo, e aquilo se concretizar como aconteceu com Ezequiel? Você crê que somente quando tem um sinal de vida? Ou você crê quando só resta o pó? O que é que você acha mais fácil de crer? Quando não, ainda há algum sinal de vida, quando você vê ele, tá morrendo, mas o coração tá batendo, estou dando um exemplo, viu? Ou então você vê ele que já está deteriorando e já está para poder ressuscitar. Como que é a tua fé? Assim dizendo, eu estou tentando me expressar da melhor forma possível, mas como que é a sua fé? Porque, amados irmãos, uma coisa eu posso dizer, a resposta de Ezequiel, ela foi muito humilde. Sabe por quê? Porque Ezequiel ele não tentou parecer mais espiritual do que era, não. Ezequiel ele foi realista. Ele não disse, claro que sim, eu determino. Não, ele não usou essas palavras. Ele disse, olha só, versículo 3. Vamos continuar o versículo 3. Lá no finalzinho, ó soberano Senhor, só tu sabes. Por quê? Porque nesse momento em que Ezequiel diz isso, ele reconhece que Deus é soberano e que não há impossíveis para Deus. Essa é uma das respostas mais maduras da fé, sabe por quê? Ele reconheceu que ele nada pode fazer, mas que para Deus não há impossíveis, porque a palavra do Senhor diz que agindo ele, quem o impedirá? Amados irmãos, não é incredulidade, é uma rendição de fé, é uma rendição de submissão, é ele saber que há um Deus poderoso o suficiente, que somente ele pode fazer aquilo, e ele como profeta não pode fazer nada por si só, mas somente Deus usando o seu poder, até mesmo através dele, como uma ferramenta. Então, é como dizer o seguinte, eu não vejo caminho, Senhor, mas tu sabes que eu não sei. Ele seria muito sincero se ele falasse isso, irmãos. Porque Deus, meus irmãos, mandou ele profetizar para os ossos. Deus, ele manda profetizar.
E aqui, se nós formos ver, muitas pessoas podem ficar escandalizadas quando lê o texto, porque Deus ele não mandou Ezequiel profetizar para pessoas animadas, pessoas vivas, doentes, que precisavam de uma cura, como Jesus operou vários milagres em pessoas vivas, também pessoas mortas, tá? Mas Jesus ele operou vários milagres ali em pessoas vivas, animadas, curou cego, reviveu Lázaro que já tinha morrido há 4 dias e tal. Então assim, Deus ele não mandou Ezequiel profetizar para pessoas animadas, não. Deus ele mandou Ezequiel fazer o quê? Profetiza para os ossos. Olha o que está no verso de número 4. Vamos juntos acompanhar. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela não depende da aparência do cenário. Pode estar um cenário de guerra, não depende daquele cenário. Pode estar a maior paz, não depende daquele cenário. Quando Deus libera a palavra, aquilo se concretiza, porque Deus é Deus. Ela entra no vale morto, amados irmãos, e começa a fazer o quê? A reorganizar o caos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor tem poder. Porque o Senhor detém todo o poder no céu e detém todo o poder na terra. E o Senhor, quando ordena a Ezequiel que ele profetiza, aí acontece o quê? A palavra fala que primeiro veio o ruído e depois veio a vida. Então, meus irmãos, antes de haver uma respiração, houve o quê? Um movimento. Aqueles ossos começaram a se mexer, começaram a se bater um no outro. Então, antes de haver o exército, houve então um processo, uma transformação ali, um milagre aconteceu. Os ossos, a palavra diz que eles começaram a se aproximar, nervos começaram a aparecer, a carne veio cobrindo o nervo e a pele cobriu a carne, mas ainda faltava o que, amados irmãos? Faltava o sopro da vida, e isso nos ensina algo muito profundo. Se você parar para analisar a palavra do Senhor, você vai aprender algo muito profundo nisso, porque nem toda organização ela é avivamento, nem toda estrutura ela tem vida, amados irmãos, nem todo movimento é presença de Deus. Não, nós temos que ter discernimento, temos que buscar da parte do Senhor esse discernimento. Sem o Espírito, o corpo, amados irmãos, ele continua morto, mesmo tendo pele, mesmo tendo ossos, mesmo tendo tendões e nervos. Sem o Espírito de Deus, aquele corpo ainda continua morto. O vale, amados irmãos, já tinha a forma dele, estava lá, cheio de ossos, e os ossos estavam secos, mas ainda não tinha fôlego. Deus, ele mostra que restauração verdadeira, amados irmãos, não é apenas reconstruir por fora. Estão pegando a visão aí? Olha a palavra rema para você. Presta bastante atenção. Deus, ele mostra naquele cenário que restauração verdadeira não é apenas reconstruir por fora, mas de dentro para fora. É receber a vida de dentro para fora. Olha só, versículo 9. Vamos lá, verso de número 9. Olha o que a palavra diz. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Olha só que interessante, amados irmãos. O Senhor ali, né, manda ele profetizar, ele profetiza: venha dos 4 ventos, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para quê? Para que vivam. O mesmo Deus que fala aos ossos, amados irmãos, para que eles se unam ali, também faz o que? Sopra a vida neles. Aí nós vamos lá para Gênesis, se eu não me engano, é no capítulo 6, ou 8, que Deus cria o homem, né? A palavra fala: façamos o homem à nossa imagem
e semelhança. Então Deus faz o homem do barro. Mas também o Senhor precisou soprar na narina do homem o quê? O fôlego de vida, o espírito. Então, meu amado irmão, você que está me ouvindo aí, esse texto, amados irmãos, ele nasceu ali daquele contexto de como se fosse um exílio. Porque aquele vale era um vale da morte, era um vale de ossos secos, ali predominava o que? A morte. Ali não havia vida, e Ezequiel ele profetizava a um povo ferido, a um povo arrancado da terra, a um povo humilhado pela Babilônia. Israel, amados irmãos, dizia o seguinte, verso de número 11, vamos acompanhando aí. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Aqueles ossos eram ossos do povo de Israel. O vale, amados irmãos, era uma genuína imagem do povo de Deus. Ali, quando se olhava para aquele vale, viu que houve ali um extermínio do povo de Deus. Eles não estavam apenas cansados, eles se sentiam enterrados vivos na própria vergonha deles ali, meus irmãos. O erro é transformar esse texto só em frase motivacional para as pessoas, para você mexer com o psicológico das pessoas, é você pregar de uma forma que será só motivação. Ezequiel 37 não é só sobre manifestações, não é isso, meu irmão. É sobre o Deus da aliança restaurando um povo quebrado, um povo exilado. É sobre palavra, é sobre espírito, é sobre vida, é sobre verdade, é sobre promessa e obediência. Deus, irmãos, não manda Ezequiel inventar uma mensagem, não. Deus, ele manda Ezequiel anunciar o que ele disse. Então Ezequiel repetiu a ordem do Senhor, Ezequiel repetiu a ordenança de Deus. Ezequiel ali, amados irmãos, repetiu as palavras do Senhor. Existe um vale, amados irmãos, que só a palavra de Deus enfrenta. Então eu quero dizer para você, abre os teus ouvidos agora e presta bastante atenção. Tem um vale, amados irmãos, que nós passamos, que você pode estar passando, que alguém que você conhece está passando. Existe um vale que só a palavra de Deus ela enfrenta. Tem áreas da tua vida, da nossa vida, que conselho humano não alcança, não. Tem áreas da nossa vida que não adianta você ir A e B para eles te aconselhar, que não vai resolver nada. Tem áreas da nossa vida que o conselho humano não vai alcançar. Uma culpa antiga, uma fé apagada, um casamento frio, um chamado enterrado, uma alma cansada, uma esperança seca. E Deus ainda pergunta para você, poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta de Deus para você hoje, poderão reviver estes ossos? A resposta da fé, amados irmãos, não é arrogante, ela é uma resposta dependente. Senhor, eu não sei como, mas tu sabes. Mas tu sabes. É essa resposta que nós temos que dar ao Senhor. Porque muitas das vezes, eu e você, amados irmãos, não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta de resolver alguns problemas da nossa vida, algumas áreas da nossa vida. E quando o Senhor perguntar para você, poderão esses ossos restaurarem? A resposta nossa para o Senhor é, Senhor, só tu sabes. Poderá o teu casamento ser restaurado, meu irmão? Senhor, só tu sabes. Poderá a tua vida, o teu chamado que você enterrou ser restaurado? Senhor, só tu sabes. Essa é a resposta que nós temos que dar ao Senhor, amados irmãos. Isso é uma resposta de fé. Sabe por quê? Muita gente quer ver vida, mas não quer obedecer a palavra do Senhor. Ezequiel ali, ele profetizou como Deus. Ezequiel naquele momento, ele ordena,
ele ordena, ele solta aquela profecia segundo a palavra de Deus. O impossível aconteceu. E Ezequiel ele profetizou como Deus ordenou. Se nós voltarmos aqui, ó, nós lemos o último versículo aí, que foi o 11, vamos voltar no 10. Se nós lemos o versículo 10, olha o que Ezequiel fala: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então eu quero dizer para você, amados irmãos, não existe restauração bíblica separada da obediência da palavra. Não adianta você achar que você vai ter uma área da sua vida restaurada sem você obedecer a palavra do Senhor. Não pensa nisso. Sem obediência você não agrada a Deus, não. Você sabe qual é a melhor forma de agradar ao Senhor? É obedecer a sua palavra. Deus ele não levantou o vale porque Ezequiel gritou bonito ali, não foi isso não. Deus ele levantou um vale porque a sua palavra foi proclamada com o quê? Com fidelidade. Ezequiel naquele momento ele foi fiel ao Senhor, ele obedeceu, e por obedecer aqueles ossos se levantaram em um exército enorme. Mas foi porque Ezequiel gritou, Ezequiel berrou, Ezequiel falou do jeito dele? Não, foi porque ele obedeceu. Então guarda isso para você. Transformação virá na sua vida a partir do momento que você obedecer. De nada adianta você buscar um conselho de A ou de B se você não estiver obedecendo a palavra de Deus. Amém? O vale ali, amados irmãos, o vale seco não é o fim, quando Deus ainda fala, viu? Às vezes você pode olhar ali um vale de ossos secos, imaginar lendo essa passagem de Ezequiel 37, imaginar o seguinte: não, aquele vale ele já é o fim, não tem mais jeito, não tem mais nada. Mas quando Deus ainda fala, o que está morto para você não está morto para Deus, irmãos. Ele restitui, ele restaura e dá vida. O que parecia espalhado, ele pode reunir, viu? Ali aqueles ossos estavam todos espalhados, o Senhor reuniu. O que parecia seco, ele fez soprar. O que parecia seco, ele fez soprar de novo. O que pode parecer uma vergonha para você, ele pode transformar no quê? Em um grande testemunho, para que você, meu irmão e minha irmã, possa glorificar, honrar e exaltar o nome do Senhor. Mas, presta atenção em algo que eu vou falar aqui agora. Guarda isso para você, hein? Deus, ele não apenas consola no vale, viu? Ele manda profetizar no vale. Se você está me ouvindo, levanta tuas mãos para o céu, dá um glória a Deus aí, porque Deus ele não vai mandar você, Deus ele não vai apenas consolar você no vale não, viu? Às vezes você está passando num vale, ele não vai lá só para te consolar não, mas ele vai até o vale para mandar você profetizar. Então você tem que ser obediente. O que Deus está te mandando obedecer mesmo sem ver sinais, meu irmão? O que é que Deus está mandando você obedecer mesmo sem você ver sinais? Será a sua fidelidade com Ele? Será a sua obediência à palavra? Às vezes você está passando por um momento, uma crise financeira, e você fica na sua cabeça: dizimo ou não dizimo? Dizimo ou não dizimo? Se eu dizimar, vai faltar para pagar a conta. Se eu não dizimar, estou em desobediência do Senhor. O que Deus está te mandando obedecer sem ver sinais pode ser na sua área financeira. Às vezes você ainda não viu nenhum sinal de Deus para te ajudar a sair desse problema financeiro, mas Deus ele quer a tua obediência, a tua fidelidade. Talvez você esteja esperando vida para voltar a crer, mas em Ezequiel 37, onde nós acabamos de ler aqui, meu irmão e minha irmã, Deus mandou crer enquanto tudo ainda parecia o quê? Osso. Deus manda eles crerem quando tudo ainda parecia osso, irmãos. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Talvez exista uma área da sua vida que parece seca demais, parece esses ossos do vale aqui. Talvez seja a sua fé, talvez seja a sua esperança, talvez seja o seu casamento, a sua alma, o seu chamado, e mesmo assim Deus ainda está falando. Deus pode pedir para você profetizar. A palavra de Deus continua tendo poder para restaurar aquilo que parecia impossível. O problema, sabe qual é, irmãos? É que muita gente
quer ver vida sem obedecer a palavra. Muita gente quer ver o milagre sem crer, sem obedecer. E sem isso, você não verá o milagre. Amém? Então, que você possa ter entendido essa mensagem de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida aí onde você estiver. Que você receba da parte do Senhor fé, que você receba graça, obediência, que você possa ser, como Ezequiel foi, um profeta obediente, que sabe reconhecer quando você está errado, quando você não pode nada, somente Deus pode todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.